Logo de começo, já deixo uma pergunta para vocês. Vale a pena um homem se relacionar sério com uma garota de programação? Acho que a pior parte do pornô é o que eu carrego hoje. É o que eu carrego pro resto da vida. Porque eu tenho hoje que provar. Assim, né? A gente fala assim, você não tem que provar nada pra ninguém. Não, gente, infelizmente, pra gente dar certo na vida, a gente precisa se provar. Por quê? Porque eu vou carregar isso pro resto da minha vida. Então eu acho que essa é a pior parte do pornô. Essa é a pior parte do conteúdo adulto. Você tem que estar muito consciente de que uma vez caiu na internet, nunca mais você tira de lá. Você já parou para pensar se vale mesmo a pena você conhecer no histórico da pessoa que já foi uma garota de programação, você se relacionar sério com ela, construir uma família, ter um futuro junto com ela? E eu não estou falando aqui de preconceito nem de moralismo barato. Tá bom. Eu estou falando de realidade, de consequências, de sentimentos e de expectativas. 50 ou 60. Porque hoje em dia tá tudo assim, né? Liberdade, Eu tô na área há muito todo tempo. mundo faz o que Sexo quer, não é importante. mas ninguém 312. quer colher as próprias consequências de seu 312. ato. Como? 2 ao mesmo tempo. Então no vídeo de hoje eu vou dar minha opinião sobre esse assunto que muita gente estava comentando nas redes sociais, sobre se vale a pena mesmo se relacionar seriamente com uma ex-garota de programa ou até mesmo uma garota de programação nativa. E como esse canal é um pouco de tudo, eu dou minha opinião, uma visão que eu acredito, beleza? Sem julgamento, sem nada. E também se você tem uma opinião diferente da minha, também já deixa aqui nos comentários. Então antes de começar o vídeo, não esqueça de curtir, de comentar e compartilhar e se inscrever. Deixa um valeu demais aqui para apoiar o canal. Também hype muito o vídeo para chegar no máximo de pessoas possíveis. Eu também deixei aqui um apoio para você contribuir com qualquer valor que já ajuda para mim manter meu canal. Então é isso, beleza? Então, bora lá. Eu não sei se vocês estão reparando que hoje em dia, né, essa nova era da tecnologia, principalmente voltada na tecnologia, vocês vão entender o meu ponto, que tudo virou uma vitrine de vender alguma coisa, inclusive até sua intimidade. Cara, eu cansei de ver nas redes sociais, cara, meninas jovens vendendo conteúdo adulto, que, querendo ou não, tem um olhar de glamorização, que as criadoras de conteúdo pop, né, as que ganham muito dinheiro, que nem a Beisola, por exemplo, e outras, meio que não querendo colocar na culpa delas, mas elas mostram um lado mais glamouroso da coisa, mesmo que elas deixam conselho para as garotas que queiram entrar nessa indústria, né? Que é uma escolha sem volta, cara, porque querendo ou não, praticamente as pessoas hoje em dia não gostam de deixar as suas opiniões por medo de ser julgado, por medo de ser cancelado, porque às vezes, mesmo você falando a realidade pra pessoa, que nem eu vou deixar um vídeo aqui, praticamente virou errado você falar a verdade pra pessoa, mesmo que aquilo seja pro benefício dela, mas ela não quer ouvir, aí já começa a falar que você é isso ou aquilo. E voltar nessa questão de garotas de programação, muitas delas são novas, né, que começam a entrar nesse tipo de conteúdo, mais 18, que querendo ou não, mano, vai deixar uma marca na sua vida. Cara, a partir do momento que caiu na internet uma vez, vai ficar na internet o resto da sua vida. Eu fiz também um vídeo aqui da Jordana, que vazou um vídeo dela, né? Que, independentemente do que ela fez na vida dela depois, que ela se converteu e blá blá blá, e converteu, etc., ficou essa marca que vazou. Porque, querendo ou não, quando você faz esse tipo de conteúdo e você posta na rede social, todo mundo vai, mesmo que você, sei lá, muda a sua vida, faça outras coisas, todo mundo vai lembrar daquele histórico que você teve. E sejamos sinceros, cara, cada um tem sua escolha, cada um sabe as consequências. É que nem, na minha visão, assim, todo mundo só quer o bônus, mas não quer o ônus. Tem aquela glamorização, mas vamos fazer conteúdo sem empoderar isso e aquilo. Principalmente, né, a gente olha o perfil das pessoas que fazem esse tipo de conteúdo, às vezes a estrutura familiar não tem uma estrutura familiar boa, até a questão financeira falando, porque às vezes não, né, a gente sabe que a maioria, que nem aquela frase, né, quando surgiu o OnlyFans, ninguém vendeu mais bolo de pote. E querendo ou não, tem entrevistas de criadores de conteúdo, de atrizes mais 18, que diziam que esse tipo de conteúdo é um conteúdo, teoricamente, que não exige tanto esforço, tanta dedicação, que nem uma profissão de alto comprometimento, de alta responsabilidade. Eu vou deixar um trecho aqui. O trabalho praticamente de tirar foto, né? De fazer o vídeo ali. Sim, mas é um trabalho, digamos, não mais fácil, mas é um trabalho menos... Mas olha, eu vou falar uma coisa pra você. Hoje,
é um trabalho fácil. Desculpa. Eu sei que tem muita gente que vai falar, não é fácil. Gente, é fácil. É fácil ligar o telefone e se gravar. Não é fácil pegar 2 ônibus todos os dias, passar 1h30 dentro de um ônibus, dentro de um metrô, você ganhar R$3.500, R$4.000 por mês. Isso é difícil. Então, hoje eu mudei essa minha concepção do é fácil. Porque o conteúdo adulto, fazer o conteúdo é fácil. E a gente sabe, mano, que essas garotas, querendo ou não, vai chegar uma idade, elas não vão ter mais o mesmo corpo, não vão ter mais a mesma saúde, porque isso é fisiológico, né? Ninguém vai ser jovem o resto da vida. E depois a gente tem aquele olhar de que elas, depois que fizeram tudo, já aproveitaram, fizeram, né, seu pé de meia, que a grande parte, vocês olham os relatos de pessoas que entraram nessa indústria, grande parte não consegue manter financeiramente, muitas quebram. É por isso que até depois de certa idade continuam fazendo. E também até na questão que poucas delas ganham rios de dinheiro, né? Que nem as top da indústria. A maioria vende conteúdo por R$9,90, ganham poucos reais por mês. E tem relato de meninas, né, que fizeram, nem por anos, fizeram acho por questão de meses. E desistiram porque o dinheiro não estava entrando, ele não entrava, só que era pouco. E elas se arrependeram tão profundamente que, mesmo depois que cancelaram, né, as assinaturas, aí ficaram os vídeos pelo mundo, né? E, cara, é um impacto tão pesado psicologicamente falando, que não é só questão de empoderamento, de questão financeira, é uma questão que vai muito além. E depois que acontece tudo isso, elas, né, grande parte, que não é só uma falando, é várias falando que sempre querem encontrar alguém que aceite como elas são ou como elas foram. Porque tem aquela questão de você se relacionar com uma pessoa que já foi ou que é. Porque na minha visão, sinceramente, você sabendo o histórico da pessoa, tudo aquilo que ela fez, tudo aquilo que ela passou, cara, você tem que ter um psicológico muito bom. Porque se você tiver algum tipo de... Como que eu posso dizer uma palavra assim que não vai soar? Se tiver algum tipo de segurança por questão que ela fez com outra pessoa, que isso, aquilo, ainda mais se ela tiver vídeos vazados, né, na internet da vida, cara, você nunca vai ter aquela expectativa de ser uma pessoa suficiente para ela. Tanto na área da química, que vocês me entendem, tanto na área de proporcionar uma vida melhor para ela, sabe? E eu acredito que tem muito fetiche envolvido isso, cara, na minha visão. Se você se relacionar com uma pessoa que faz esse tipo de conteúdo, ou que já fez esse tipo de conteúdo e você sabe que ela fez, cara, na minha visão, na minha humilde opinião, eu não sou o dono da razão, mas pra mim é tipo meio que um fetiche, cara, sinceramente. Porque a gente sabe que o passado importa muito, cara. Porque se o passado não importasse, não existiriam antecedentes criminais. E na realidade, esses caras entram nesses relacionamentos achando que vão fazer tipo de um resgate, né? Tipo, eu vou tratar ela diferente, ela vai ter uma outra vida, eu vou mudar a vida dela. Meio que eles fossem, tipo, o paladino da justiça que vai mudar a vida dela, vai mudar a realidade dela, que ela fez o que já fez, que ela faz o que já fez, sabe? E isso é muito perigoso, cara, porque você não é nenhum super-herói, não é Deus pra tentar mudar alguma coisa, sabe? Eu não estou julgando quem tem tipo de relacionamento, mas na minha visão, no que eu acredito, pra mim tem um ar meio de fetiche que não adianta você querer mudar a pessoa, porque a pessoa vai ter que colher as consequências. Não sei se vocês já viram que tinha um youtuber aqui, famosíssimo, ele é famoso até hoje, que ele tava se relacionando com uma ex-atriz de filmes adultos. E, cara, eu acredito que muita gente já falou alguma coisa pra ele, nossa, você vai se relacionar com ela, isso, aquilo. Cara, e depois eles terminaram, né? E depois ela fez mais vídeos. E tipo assim, a pessoa saiu dessa vida. Tipo assim, ela saiu dessa vida, ela engatou um relacionamento sério, tá? Não deu certo. Aí a pessoa vai voltar na onde que ela estava, sabe? Aí que eu fico pensando, cara, você vai querer mudar uma pessoa se ela mesma não quer ser mudada, entende? Aí entra naquele estereótipo, mas você tá julgando o passado dela porque isso aqui você não é de verdade. Cara, não é questão disso. Cara, é a mesma coisa. Todo mundo tem direito de escolha. Você vai se relacionar com um homem, por exemplo, voltado pra mulher, você vai se relacionar com um homem que só agrega, vou falar pra não assessorar as parceiras, o cara é pá virada, isso, aquilo, não é uma boa pessoa, não trabalha, não tem perspectiva de vida. Eu acho que ainda mesmo assim ainda vai ter gente que vai querer se relacionar. Você vai querer ter um tipo de compromisso maior, criar filhos, ter envelhecer junto com a pessoa, criar uma história junto com ela.
Possivelmente não. Se você for uma mulher de princípios, uma mulher de caráter, você não vai querer isso pra sua vida. Porque se ele tratou todas as ex-companheiras dele assim, você vai ser o alecrim dourado, que ele vai ter uma empatia, que ele vai tratar diferente. Cara, sejamos sinceros, sejamos maduros. Cara, a realidade é totalmente diferente. A gente vive numa sociedade que você fala na verdade, você fala naquilo que você acredita. Mesmo que todo mundo sabe que é verdade, ninguém aceita. Todo mundo gosta de ficar numa pautotinha de um grupo, dizendo que tem que aceitar como a pessoa é, como a pessoa fez. Se você não aceitar, você é machista, você é isso, você é esquerdista, você é de direita, você é conservador. Cara, a gente tem que ter escolhas, cara, voltado principalmente na parte emocional. Porque querendo ou não, você concordando ou não, pergunta para a realidade do seu irmão, do seu amigo, de pessoas que têm uma perspectiva, que têm princípios e valores, pergunte para ela, não é minha opinião, pergunte para ela se ela gostaria de ter um relacionamento sério com a pessoa. Sabe? Mas você pode argumentar, mas Deus pode mudar a vida da pessoa, isso, aquilo, beleza, mas são exceções, não são regras. Se a pessoa, mesmo assim, que nem eu falei dessa pessoa aí que tava relacionando com um youtuber famoso, depois separou e voltou mesmo assim a fazer conteúdo. Eu não julgo, mas aí te vê como que a pessoa é, sabe? A gente tem que entender que tudo nessa vida que a gente entra para fazer alguma coisa, a gente vai colher as consequências, sejam boas ou sejam ruins. É que nem vocês conhecem, né? Várias pessoas aí que entraram nessa vida que acabaram com o psicológico delas. E depois que acontece tudo isso, depois que acontece essas coisas na vida dela, depois elas querem que um homem sustente elas, que um homem seja o homem da vida delas, sabe? Seja um príncipe encantado. Aí eu te pergunto, cara, por que a pessoa exige uma coisa sendo que ela não foi aquilo que ela exigiu? Sabe? Você quer cobrar uma pessoa de uma coisa, sendo que você não foi nenhum terço daquela pessoa, entende? Eu não sou o dono da razão, cara, mas, cara, a minha opinião é essa. Pra mim é muito difícil você ter um homem que tenha princípios, que tenha valores, que sabe aquilo que ele procura em uma mulher, virtudes, que seja uma mulher virtuosa, se relacionar com essa mulher que faz ou que já fez esse tipo de conteúdo e não tem remorso daquilo que ela fez, porque acho que a questão mais também uma questão que dá um mais alerta pra quando você vai engatar no relacionamento é perguntar pra pessoa se ela sente algum tipo de remorso, se ela se arrepende. Se a pessoa diz que não, porque fazia parte da vida dela, você já começa a ter o pé atrás, né? Porque querendo ou não, a gente sabe que ela com certeza já encontrou homens melhores que você sabe muito bem o que eu quero dizer, e você meio que vai ser tipo um prêmio de consolação dela. Porque a gente sabe, mano, que na realidade, repara bem, a maioria desse tipo de relacionamento, que a mulher que já fez esse tipo de conteúdo, já fez ou faz esse tipo de conteúdo, engata um tipo de cara que, cara, você olha o perfil do cara, não é aquele perfil de homão, aquele perfil de homem, aquele perfil de homem provedor, aquele estereótipo, né, de homem de verdade. É um perfil de cara que praticamente pode ser uma pessoa que nunca teve nenhum tipo de relacionamento mais íntimo, que não teve muitos relacionamentos, ou, né, que nem eu falei, aquela parte de fetiche, né, porque eu acredito que deve ter, assim, um lado voltado pra isso, e ele engata no relacionamento, cara, sabe? E vai de cada um, eu não tô julgando, mas eu acho muito estranho. A questão não é o problema em si da mulher, ela pode ser tudo, maravilhosa, sensível, inteligente, cheio de coisas para oferecer, mas a questão é que a profissão dela, que ela escolheu, tem consequências, carrega consequências. E essas consequências vêm junto no pacote. Aí você está preparado para lidar com tudo isso? Você está pronto para os olhares tortos, para os comentários maldosos, piadinhas de mau gosto, que a gente sabe muito bem que nas redes sociais todo mundo apoia, né? Todo mundo aceita. Mas a realidade é outra, cara. Ninguém vive 100% na rede social. Porque não adianta nada você ter um relacionamento e depois querer que todo mundo aceite tudo com naturalidade, sabe? O mundo não é assim, a sociedade julga, seus amigos vão julgar, sua família principalmente vai julgar, e isso, querendo ou não, afeta o casal. Mesmo que vocês tentem ignorar, aí vai de cada um, você vai ter a cabeça para lidar com isso, entende? Mas enfim, essa é a minha opinião. Se você tem uma opinião diferente da minha, ou como a minha, deixa aqui nos comentários. E também deixe o próximo tema de vídeo que vocês querem que eu dê minha opinião, beleza? Então, até a próxima.